Demos um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Lembrando que esse é o nosso segundo evento da SBOE do ano. Cada mês a gente vai ter um evento. Tem meses que vão ter mais de um evento, mas esse é o evento de fevereiro é do Christian. É, Antes de mais nada, queria agradecer a todos pela participação aqui no mais um evento da SBOE. E queria lembrar, antes do Christian iniciar a aula, que após a aula nós vamos ter um início de um novo projeto, que é o Master Align da SBOE. Esse novo projeto a gente está fazendo em parceria com a Align, e quem vai iniciar esse projeto é o Dr. Rafael Martins, onde ele vai trazer para a gente uma aula, uma demonstração de planejamento de um caso clínico de reabilitação, utilizando métodos digitais, utilizando o ITER, utilizando todos os métodos da Align para desenvolver esse caso. Então, ao término da aula do Christian, não saiam, que o Rafael Martins vai continuar com esse nosso novo projeto, Master Align da SBOE. Lembrando que o Rafael é o nosso associado e vamos continuar esse projeto mês a mês, após cada um dos nossos eventos. A gente vai selecionar um caso clínico dos nossos associados que trabalham com a Align, que trabalham com a Itero, e vamos fazer essa apresentação para que todos possam aprender com casos de com outros colegas, outros profissionais. Tenho certeza que essa discussão sempre vai engrandecer nossa prática clínica. E então, antes de mais nada, Christian, seja bem-vindo. Como eu te disse, é uma honra para a gente ter você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma aula muito boa para todos. Aproveitem, essa aula vai ficar gravada depois na SBOI. Quem quiser assistir novamente, é só depois que a gente vai distribuir o link para vocês. Vamos lá, próxima 1h30 é sua, Christian. Boa aula. Obrigado por estar aqui, obrigado por ceder esse tempo para a gente. Um prazer, Robertinho, sempre um prazer colaborar com a SBOE, poder contribuir e parabéns a você, a essa nova turma que abraçou a causa da SBOE e está ajudando a reinventar a SBOE, honrando a história dessa sociedade, mas trazendo a sociedade para uma nova fase que eu acho que é fundamental para que a SBOE continue exercendo o papel fundamental que tem para a odontologia brasileira. A gente sabe da reputação da odontologia brasileira que a gente arduamente construiu nas últimas décadas e a SBOE tem um papel fundamental para continuar reforçando essa reputação e a gente precisa que a SBOE continue se fortalecendo. Então, agradeço também a todos que estão se conectando, todos que estão ah, efetivando o seu membership, né? Efetivando a sua participação, que a sociedade só existe através de seus membros, né? Então, eu acho que é bem claro que a gente não pode só usufruir do evento anual, a gente precisa participar mensalmente de alguma maneira e ajudar a SBOE. Então, aqui estamos. Eu havia sugerido para o Tiago um tópico que ele aprovou e curtiu, e então eu preciso compartilhar minha tela, então. Vamos lá. Então, o tópico que eu vou compartilhar com vocês é, na verdade, uma das minhas aulas mais recentes. É uma aula que resume, vamos dizer assim, o meu aprendizado, principalmente nessas últimas 2 décadas, com toda a exposição que eu tive, ah, trabalhando em diferentes clínicas, como técnico, como dentista, trabalhando em diferentes países, trabalhando através de toda essa evolução da odontologia digital dessa nossa última década e também incorporando conceitos um pouco mais abrangentes de uma odontologia, mas que vai além do óbvio, eu diria assim, né? A gente está entrando numa era que eu digo que é uma era onde a gente, como dentistas, estamos abraçando um papel que vai além do óbvio, tanto em termos de
execução clínica, mas também em termos de diagnóstico e planejamento. Então, com essa visão mais ampla de tudo que vem acontecendo dentro da odontologia, eu, nos últimos tempos, venho pensando naquilo que eu acho que realmente faz a diferença. E essa exploração me trouxe basicamente a 7 conceitos, 7 ideias que eu acredito são fundamentais para levar a gente para um papel muito mais profundo como dentistas, com um impacto muito mais profundo nos nossos pacientes. O que eu chamo de 7 passos em direção a uma odontologia mais ideal. E, logicamente, a palavra ideal é um tanto forte, né? E para mim representa essa busca incessante de nunca parar de crescer, né? Porque o ideal nunca será atingido. Então a gente está nessa busca eterna de evolução, sempre buscando qual é a próxima tendência, quais são as próximas ferramentas, quais são os próximos conceitos que vão fazer com que a gente possa cuidar dos nossos pacientes de uma maneira mais completa e mais profunda. E a partir desse pensamento de ir além, de ver além, de tratar além, de cuidar além, acho que a palavra melhor é cuidar, cuidar além, de tudo que eu presenciei, de tudo que eu utilizei, de tudo que eu tentei e testei. Eu acredito que esses 7 conceitos são fundamentais, são 7 passos fundamentais que vão fazer a diferença nessa próxima década. Então, a gente vai entender esses passos a partir do momento que a gente entende aonde a gente está em cada uma dessas áreas e para onde a gente quer ir, né? Então, de uma odontologia convencional, tradicional que a gente faz hoje, qual é essa odontologia mais ideal, né? Aonde está esse espaço evolutivo como dentistas? E quando eu digo odontologia convencional, eu não estou falando da odontologia antiga, eu não estou falando da odontologia mal feita. A odontologia convencional é a odontologia de alto nível de hoje, né? É a odontologia feita pelos excelentes dentistas hoje. Então, o que que a gente faz hoje? Essa aula é a respeito daquilo que a gente pode fazer amanhã. O que que a gente pode evoluir em cima daquilo que a gente já está fazendo muito bem feito. E, para mim, como sempre, qualquer tipo de mudança sempre começa dentro da gente. Por isso que o passo número 1, para mim, para fazer uma odontologia mais ideal, é mudar o mindset. De um mindset com bias, né? Um mindset que tem influências, que tem uma superficialidade e uma visão parcial do paciente, né? Então, a odontologia hoje, mesmo a odontologia de alta qualidade, é uma odontologia que tem um bias, que, aliás, como que fala essa palavra em português? Vou até buscar aqui, porque sem essa palavra não dá para ter aula. Robertinho, um viés, né? A odontologia tem um viés, o dentista tem um viés. Um viés no sentido do quê? No sentido daquilo que a gente gosta de fazer mais. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um dentista que gosta de fazer laminado tem a tendência de ver a necessidade de laminados no seu paciente. Um dentista que tem um negócio muito forte com alinhadores, que faz muito dinheiro com alinhadores, tem a tendência de ver a necessidade de alinhadores nos seus pacientes. Já um dentista que adora implantes, que tem toda uma estrutura para ser bem-sucedido com reabilitações sobre implantes, ele vai ter, infelizmente, a tendência, o viés
de ver a necessidade de extrações e ver a necessidade de colocar implantes. Então, é inegável que mesmo os dentistas bem intencionados têm esse viés em direção àquilo que a gente mais gosta, em direção àquilo que a gente faz melhor. E isso, na verdade, para o paciente não é nada bom. Não só a odontologia tem um viés que influencia as nossas decisões, mas também a odontologia, na minha humilde opinião, ainda é muito superficial. Mesmo a odontologia feita de maneira excelente é uma odontologia superficial, porque eu acho que a gente está apenas começando a entender o tanto que a gente não sabe de saúde global, de saúde sistêmica dos nossos pacientes. E é muito fácil provar isso também, né? Se eu te perguntar o quanto que a gente sabe da relação, por exemplo, entre a mordida e a postura do nosso paciente, problemas posturais e problemas oclusais. O quanto que esses dois tópicos estão interconectados e o quanto que a gente entende desta conexão, o quanto que a gente explora essa conexão antes de começar a mexer na mordida de um paciente, né? O quanto a gente explora, por exemplo, o tópico das vias aéreas e qualidade do sono antes de começar a fazer um tratamento de alinhadores, por exemplo. O quanto que a gente explora o link entre a saúde oral e a saúde sistêmica dos nossos pacientes antes de começar a tratar os nossos pacientes da maneira tradicional. E a gente poderia aqui citar diversos exemplos que mostram que a odontologia, mesmo a odontologia bem intencionada, ainda está num nível superficial quando a gente olha o paciente de uma maneira mais global, mais biológica, mais total, mais sistêmica, mais holística. E a gente percebe muito facilmente que existe muita coisa ainda para a gente aprender e que muitas vezes a gente está tratando um problema superficial sem de fato entender as camadas mais profundas deste problema. Portanto, para mim, o passo número um que a gente tem que dar para uma odontologia mais ideal é remover esse viés em direção daquilo que a gente faz melhor e em direção daquilo que a gente gosta mais de fazer, número um. E número dois, termos a humildade de aceitar que a nossa visão de saúde ainda é limitada e que a gente tem a obrigação, até moral, de ampliar essa visão de saúde se quisermos de fato nos tornarmos médicos da boca, médicos orais, vamos dizer assim. Então, o mindset é o primeiro passo, porque a gente tem que ter essa vontade de mudar interiormente primeiro, para depois começar a mudar a maneira como a gente age e a maneira como a gente trata os nossos pacientes. Portanto, para mim, o dentista moderno não é aquele dentista que tem um monte de tecnologia, mas é aquele dentista que pensa de maneira moderna. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uh, eu prefiro ir num dentista que não tem nenhuma tecnologia, mas tem uma mente moderna, do que ir num dentista que tem todas as tecnologias e uma mente atrasada, uma mente tradicional, uma mente convencional. Portanto, não é a quantidade de tecnologia que faz um dentista ser um dentista moderno, na minha humilde opinião, né? Como seres humanos, nós estamos limitados por três fatores. E isso também faz esse link entre uma mente moderna utilizando tecnologia de maneira inteligente. Então, ter tecnologia não significa nada,
mas ter uma mente moderna e saber como utilizar a tecnologia é que faz a revolução acontecer. Por que que a gente precisa de tecnologia? Porque a gente tem que entender que o ser humano tem suas limitações, mesmo os melhores dentistas do mundo são limitados por aquilo que eles podem enxergar, por aquilo que eles podem processar com o seu cérebro e por aquilo que eles podem executar com as suas mãos. Portanto, para mim, a explicação simplista do porquê que a gente deve utilizar tecnologia é para poder permitir com que os nossos olhos enxerguem além, que o nosso cérebro consiga processar além e que as nossas mãos consigam executar além. Então, utilização de tecnologia inteligente significa utilizar tecnologia que possa catapultar exponencialmente esses três fatores, esses três gargalos do ser humano, que é aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode processar, aquilo que a gente pode executar, né? Então, de uma abordagem limitada, passar a uma abordagem mais ampla, através da mudança desse paradigma, do mindset, e também da utilização inteligente da tecnologia para alavancar esses três gargalos do ser humano. Na medicina já existe um movimento que está crescendo muito, graças a Deus, que é o movimento focado na odontologia da longevidade, na odontologia da saúde global, né? E eles chamam de a medicina 3.0. E eu espero, na verdade, esse é o meu sonho, que a odontologia siga esses passos e também entre na sua versão 3.0, a odontologia 3.0, que é uma odontologia focada na prevenção de problemas e na reversão desses problemas, e não uma odontologia que foque somente em procedimentos paliativos e intervencionistas, né? Esse, para mim, é a grande revolução da odontologia na próxima década. E a gente percebe vários movimentos muito interessantes começando a surgir dentro da odontologia e vários nomes definindo esse tipo de odontologia, e a gente vê que finalmente isso está começando a pegar corpo e as pessoas estão começando até a perceber o tanto que a gente não sabe, e o tanto que a gente tem que explorar além do óbvio. A odontologia moderna é a odontologia que enxerga além do óbvio, né? O óbvio é o quê? Se um dente está apinhado, faz ortodontia. Se tem uma inflamação da gengiva, faz um tratamento periodontal. Se tem uma cárie, faz uma restauração. É lógico que a gente muitas vezes precisa fazer isso, mas isso é o óbvio, né? E existe uma área toda além do óbvio uh, a ser explorada, e essa para mim é a grande revolução desta década que a gente entra neste momento. Uma outra maneira de explicar essa visão é através do conceito de cuidar de maneira reativa e cuidar de maneira proativa. Infelizmente, 99% da odontologia hoje é uma odontologia reativa, tanto a odontologia estética, cosmética, quanto a odontologia intervencionista, cirúrgica, restauradora. ah, Todos os procedimentos que a gente faz, geralmente hoje, são procedimentos intervencionistas, que a definição é nada mais é do que deixar um problema acontecer e depois intervir para tratar este problema, né? Então, se a gente pensar em tudo que a gente faz hoje na odontologia, a gente percebe que uh, a grande maioria das coisas que a gente faz são intervencionistas, né? A gente deixa o problema acontecer para depois tentar tratar. Então a gente vê que a gente tem que extrair muito dente, a gente tem que preparar muito dente, a gente tem que desgastar muito dente, a gente tem que fazer muita cirurgia invasiva
para tentar recuperar uma situação perdida, né? E, logicamente, muitas vezes isso se torna a única maneira de ajudar o nosso paciente. E, fora isso, a odontologia estética superficial, que infelizmente tomou dimensões que vão além do bom senso, pelo menos na minha humilde opinião, aonde a gente percebe uma quantidade muito grande de dentistas cedendo a essa tentação de tratar a estética pela estética, e satisfazer desejos de satisfação imediata do paciente e muitas vezes causando danos, né? Então, se a gente for parar para pensar, a quantidade de dente extraído que não precisava ser extraído, a quantidade de dente preparado que não precisava ser preparado, em nome da estética, sendo que a estética foi inventada na odontologia há mais de 30 anos atrás, não com essa intenção, né? Quando o tratamento tem que ser feito de fato, como fazê-lo da maneira mais estética possível. Foi para isso que a odontologia estética nasceu. Quando há a necessidade de um procedimento irreversível, porque não há outra saída, como fazer esse procedimento da maneira mais estética possível. E não ter o procedimento estético invasivo, destruidor, simplesmente pela estética. E eu acho que é isso. Isso é algo que a gente tem que mudar, tanto no pensamento do dentista quanto no pensamento da sociedade. Então, eu espero que ano após ano a gente entenda que há sim espaço para a odontologia cosmética, há sim espaço para a odontologia estética, porque o paciente tem o direito de querer aquilo que ele quiser, né? Há espaço para a odontologia intervencionista, para os tratamentos cirúrgicos, protéticos, periodontais, restauradores, etc. Logicamente, há espaço para isso, mas que isso seja não a maioria, mas a minoria dos nossos procedimentos, né? E que a gente consiga entender que, no fundo, como provedores de saúde ou profissionais da saúde, a gente deveria montar o nosso modelo de negócio focado em longevidade, prevenção, diagnóstico, saúde sistêmica, holística, biológica, tratar a causa e não a consequência, e fazer com que os procedimentos intervencionistas se tornem a exceção cada vez mais. Esse dentista integrativo, ou qualquer nome que você queira utilizar, para que a gente se torne esse dentista, a gente tem que expandir a nossa compreensão sistêmica profundamente, uma revolução à nossa frente. A gente tem que criar colaborações com profissionais da saúde fora da odontologia, algo que não existe hoje. A gente tem que aproveitar tecnologia de maneira inteligente, principalmente a tecnologia que faz com que a gente conecte a boca ao corpo. A gente tem que criar um novo modelo de negócio que, que parabenize, vamos dizer assim, o profissional que foca nessa saúde mais geral. Infelizmente, o modelo de negócio da odontologia hoje remunera a intervenção, né? Se a gente parar para pensar, o plano de saúde paga por restauração e não por prevenção. O dentista é celebrado pelo número de implantes que põe e não pelo número de implantes que ele evitou colocar. O dentista é celebrado pela quantidade de laminados que faz e não pela quantidade de laminados que ele evitou fazer, né? Quando, na verdade, a gente deveria celebrar o inverso, né? A gente deveria celebrar o inverso. Então, a odontologia integrativa ou a odontologia 3.0, que foca na prevenção,
que explora tecnologias para reversão dos problemas e que somente entra na intervenção quando realmente não há outra possibilidade, e aí sim, muito bem indicado, fazer a intervenção clínica, né? Então, o conceito que a gente vê hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, um conceito nascente que se fortalece, é o conceito de se entender o link entre o oral e o sistema, o sistêmico, ou a outra maneira que eles colocam, a conexão boca-corpo. A conexão boca-corpo, uma grande tendência maravilhosa que vai fazer com que a odontologia exerça um papel muito mais nobre, muito mais profundo, muito mais vital para o paciente que quer viver com mais saúde por mais anos. E a gente vai descobrir, passo a passo, que a odontologia pode exercer um papel de extrema importância na saúde geral dos pacientes, muito mais do que a gente possa imaginar, e hoje em dia a gente vê um número crescente de pesquisas e publicações que começam a mostrar esse link muito mais profundo, né? O dentista que começa a abraçar essa nova visão de cuidar, né, começa a entender como explorar e tratar fatores que você vê aqui na tela, como a dor crônica, inflamação crônica, conexão entre postura e mordida, níveis de vitamina D e o impacto que isso tem nos procedimentos orais. Começa a incorporar interpretação de exames de saliva e de sangue, que para mim é muito óbvio que todo dentista deveria explorar esse tipo de informação antes de tocar em qualquer paciente. Toda a parte de screening de câncer, que já é algo um pouco mais falado. Parte de vias aéreas e qualidade do sono, que o dentista, sem dúvida nenhuma, tem um papel central num problema que hoje aflige a grande maioria da população adulta mundial. E entender algo fundamental, que é a relação entre os materiais todos que a gente utiliza na boca de um paciente e possíveis tendências alérgicas que isso possa gerar. Hoje em dia a gente coloca implante que não é titânio puro, com ligas metálicas, com metais que o paciente tem alergia, a gente nem explora isso, nem muitas vezes sabe o que tem dentro daquele implante. A gente utiliza materiais restauradores sem explorar a fundo se esses materiais vão causar qualquer tipo de reação nesses pacientes. Quer dizer, existe todo um campo a ser explorado no quesito de alergias, reações alérgicas a materiais e a substâncias utilizadas dentro da odontologia, que tem que ser algo que tem que virar rotina e não a exceção. Portanto, mais uma vez, ver além do óbvio é a grande tendência para mim dessa nova década dentro da odontologia. Como eu disse, a quantidade de pesquisas e publicações que começam a linkar questões orais com questões sistêmicas, né? Por exemplo, esse artigo que fala de 57 doenças de inflamação sistêmica com link direto a questões orais. Um gráfico que eu gosto muito de utilizar para explicar toda essa nova visão para o paciente é esse gráfico desenvolvido pelo professor Rick Robley, que é um dos nossos grandes mentores. Ele chama esse gráfico de Be Well, a relação de beauty, beleza, com wellness, né, saúde. Então, no vertical você tem os níveis de beleza e na horizontal os níveis de saúde, como se a gente pudesse dar uma nota a isso e explicar para o paciente
que o tratamento ideal é aquele tratamento que mexe nesse paciente não só no sentido vertical, mas no sentido diagonal, aonde a gente vai tratar os problemas mais profundos e vai investir em saúde a longo prazo e vai educar o paciente sobre procedimentos que às vezes trazem uma satisfação imediata, mas jogam contra a nossa saúde a longo prazo, né? Então, algo que na medicina, como eu gosto de falar, não que a medicina não tenha problemas, porque tem muitos problemas e muito campo para melhorar também, mas nesse ponto da confusão estética e saúde, a medicina já faz uma divisão mais clara, né? Eu uso sempre o exemplo do cirurgião plástico. Quando a gente vai no cirurgião plástico, a gente não espera viver mais. A gente não espera uma melhoria de saúde sistêmica. O papel do cirurgião plástico é muito claro: satisfazer uma vontade imediata de melhorar a nossa estética, né? E muitas vezes o procedimento estético até traz um risco ou um impacto negativo na saúde sistêmica, e isso é muito bem descrito e muito bem explicado até pelo cirurgião plástico, até por motivos legais. Se a gente quer viver melhor, quer viver mais, quer prevenir doenças, a gente sabe que a gente tem que buscar médicos que trabalham essa visão mais sistêmica, mais biológica, mais preventiva. E graças a Deus, esse tipo de médico vem surgindo cada vez mais, crescendo cada vez mais. O problema na odontologia é que há essa confusão, né? O paciente vai no dentista que vende estética achando que ele vai melhorar a saúde, pelo menos a saúde oral. Então, eu acho que, como eu disse, existe espaço para todas as especialidades, existe espaço para odontologia estética, mas a gente deveria tomar um cuidado muito maior em explicar os prós e os contras de tudo que a gente faz. E se um dentista ama fazer estética, e é isso que ele faz, ele deveria explicar muito bem para o seu paciente que o foco, na verdade, não é longevidade e não é prevenção. Porque a maioria dos procedimentos estéticos, na verdade, vão acelerar o ciclo da morte do dente, né? Como a gente chama, the death cycle of the tooth. Então, quando a gente prepara, mesmo que minimamente invasivo, um caso para laminados, a gente sabe que a gente está removendo esmalte, a gente está iniciando esse processo de morte do dente. O primeiro preparo leva a um segundo preparo, que leva a um terceiro preparo, que leva a um possível tratamento endodôntico, que leva a um possível retratamento, que leva a uma possível fragilização desse dente, que leva a um possível trinca, que leva a uma possível fratura, que leva a uma possível necessidade de extração desse dente. Então, a gente tem muito bem pesquisado esse tema do ciclo da morte do dente, e tudo começa com aquele primeiro preparo, mesmo que seja minimamente invasivo. Portanto, aquele primeiro preparo despretensioso, cauteloso, em nome da estética, não fez um bem necessariamente ao dente e à saúde desse paciente a longo prazo. De novo, todo mundo tem direito a ter aquilo que quer, existe espaço para todo mundo, mas eu acho que existe uma necessidade de dar nome aos bois dentro da odontologia e termos uma ética muito mais forte no momento de vender procedimentos estéticos, vender laminados, vender protocolos sobre implante, vender tratamentos que sim geram uma estética imediata, né? Você extrair meia dúzia de dentes que poderiam ser salvos para colocar um All-on-4
em 2 sessões e em 10 dias resolver o problema? Sim, o paciente vai sair ali como um passe de mágica, às vezes com uma carga imediata e de um sorriso extremamente desagradável em algumas horas, um protocolo sobre implante que parece maravilhoso, né? Mas hoje a gente sabe que salvar aqueles 6 dentes a longo prazo tem um peso e um valor imensurável para a saúde geral daquele paciente. Não estou dizendo que esse é o único fator a ser levado em consideração numa decisão de extração, mas com certeza, creio que todo mundo vai concordar, a pressão econômica que existe em cima de nós, profissionais, muitas vezes nos leva a sugerir coisas ou a não explicar as coisas da maneira que a gente deveria. E, infelizmente, a longo prazo, muitas vezes, esse não é o melhor caminho para o nosso paciente. Nessa visão de revolução da maneira como a odontologia enxerga o cuidar do paciente, para mim, a grande revolução vai acontecer através da revolução da primeira consulta. Eu acredito que a odontologia moderna, essa nova odontologia, essa odontologia 3.0, vai acontecer a partir do momento em que a gente mudar completamente a nossa primeira consulta, né? A hora que a gente muda o nosso mindset, a hora que a gente muda essa primeira conversa com o nosso paciente, a hora que a gente muda a maneira como a gente coleta dados, a hora que a gente muda os exames que a gente faz, os exames clínicos, o questionário, as perguntas, a exploração, os exames acessórios que a gente começa a usar, as tecnologias acessórias que a gente começa a utilizar nessa primeira consulta para coletar dados mais amplos e permitir com que a gente enxergue esse paciente de uma maneira mais total, mais completa. Portanto, para mim, a revolução da odontologia moderna acontece na primeira consulta e eu acredito que durante essa década a gente vai ver essa criação desse novo padrão ouro de primeira consulta que vai trazer todos esses conceitos e não ficar na superficialidade da estética, não ficar até na superficialidade dos pilares tradicionais da odontologia, biologia, função, estrutura e estética, pilares tradicionais que a gente vem falando e vem estudando e vem considerando como o todo da odontologia, né? A gente sempre considerou a odontologia como o seu todo nesses 4 pilares, e hoje em dia a gente percebe que existe um nível muito mais além disso, né? Temos sim que entender a biologia intraoral, a função da mordida, a estética do sorriso e a estrutura dental, e isso tem um impacto profundo nos nossos planos de tratamento, mas o diagnóstico odontológico vai acontecer de uma maneira muito mais profunda. Como eu gosto de dizer sempre, nós precisamos de grandes diagnosticadores dentro da odontologia. A revolução acontece no diagnóstico. E o diagnóstico tem que ser além da boca, porque não existe boca desconectada do corpo. E foi desta maneira que a gente tratou até hoje função, biologia, estrutura e estética. A boca fragmentada do corpo como um todo. Ao conectarmos a boca no corpo, a gente amplia o diagnóstico de uma maneira profunda. Portanto, a gente precisa de novos dentistas que investem neste novo diagnóstico, nesta nova maneira de diagnosticar. A gente tem hoje na odontologia um número muito maior de grandes clínicos, executores
do que de grandes diagnosticadores. A gente tem uma falta de grandes diagnosticadores, principalmente se a gente vai além da boca dentro da odontologia. Portanto, acredito uma oportunidade incrível para que a gente possa explorar essa área. E ao explorar essa área do diagnóstico mais amplo, que a gente possa ter um papel muito mais relevante dentro da medicina, um papel que a gente tem que ganhar, merecer, né? Como eu sempre digo, o papel de médico da boca está sem dono, está sem dono. O dentista é o primeiro da fila e tem prioridade nessa nova área. Mas a medicina não vai esperar. E se a oportunidade não for abraçada pela odontologia, outras áreas vão começar a cuidar de toda essa nova área que se abre e que está aí de bandeja para ser aproveitada pela odontologia. Portanto, uma década aí de diversas oportunidades e possíveis conquistas para a nossa área e que vai fazer com que a gente comece a exercer um papel muito mais relevante dentro da medicina como um todo. Portanto, para mim, essa é a grande revolução, a revolução da odontologia nessa década que se inicia. E eu convido a todos que queiram abraçar esse desafio a começar a olhar para os seus pacientes de uma maneira diferente. Olhe além do óbvio. Olhe além do óbvio. O que significa isso? Significa olhar para esses casos e não olhar com os olhos de um excelente dentista de ontem, que foi os olhos que a gente usou até hoje. Quando a gente olha esses casos aqui na tela, a gente vê, com a nossa experiência odontológica clínica, a gente vê casos de apinhamento, a gente vê a necessidade de orto, a gente vê a necessidade, a gente detecta defeitos de rebordo, defeitos gengivais, dentes curtos, dentes longos, mordidas profundas, mordidas cruzadas, problemas estéticos variados, né? A gente consegue detectar todos esses problemas que um excelente dentista vê de maneira óbvia. E o meu convite é que a gente veja além do óbvio. E além do óbvio significa que a gente comece a tentar entender os problemas atrás dos problemas. Os problemas que vão além dos problemas óbvios. Os problemas óbvios: função, biologia, estrutura e estética. Vamos então jogar uma camada mais profunda que geralmente vai nos levar a entender as conexões sistêmicas desses problemas e entender o paciente como um todo. Portanto, o passo fundamental para nos levar da odontologia tradicional para a odontologia ideal do futuro, é a gente assumir, aceitar com muita humildade que a nossa visão geralmente tem um viés, que a nossa visão geralmente tem uma superficialidade e que as informações que a gente está coletando dos nossos pacientes podem ser muito mais profundas, muito mais completas e podem fazer com que a gente entenda o nosso paciente de uma maneira muito mais completa e, com isso, faça com que a gente se torne um profissional de saúde muito melhor. Esse é o passo 1. Passo 2 ao passo 7 são passos mais técnicos. A gente poderia aqui gastar um dia inteiro falando de todos esses passos. Eu vou passar do 2 ao 7 de maneira muito mais rápida, porque eu queria realmente focar
nessa visão que eu acho que é a visão fundamental, que pelo menos é a visão que mais me toca nesse momento, que mais me move, que mais me motiva, que é essa mudança de paradigma e essa ampliação da nossa visão como cuidadores e geradores de saúde, né? Vamos então para os passos mais técnicos. Passo número 2, em direção a uma odontologia mais ideal, é a utilização de tecnologia integrada, ou seja, tecnologia que faz com que a gente consiga entender a interação das especialidades que podem ser envolvidas no tratamento. Basicamente, orto, peri, implante, cirurgias em geral e odontologia restauradora. Precisamos então utilizar tecnologia que nos ajude a entender o possível impacto de um procedimento sobre o outro procedimento, né? Porque geralmente todo software dentro da odontologia foi desenvolvido de maneira fragmentada, ou seja, o software de orto não fala com o software de implante, que não fala com o software de cirurgia, que não fala com o software de restauradora, portanto, só permite a gente planejar o procedimento específico e, portanto, não permite a gente aproveitar essa tecnologia para aquilo que é mais difícil. Muito mais difícil do que planejar a orto somente, ou a restauração somente, ou o implante somente, é planejar o impacto da orto no implante, do implante na restauração, da restauração na orto, por exemplo. E conseguir aproveitar a tecnologia para que a gente consiga enxergar possíveis erros antes de tocar o nosso paciente, antes do erro acontecer de fato, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a grande maioria das tecnologias desenvolvidas dentro da odontologia não nos permite utilizar essa tecnologia para aquilo que é mais difícil dentro da odontologia, que é o planejamento integrado. Planejamento integrado. Então, como eu gosto de explicar esse conceito do software integrado? Se a gente dividir o tratamento do nosso paciente em dois momentos, sendo que esses dois momentos são divididos pelo momento que o paciente diz sim ao tratamento. Então você tem um momento na esquerda que é antes da aceitação do plano e o momento à direita que é o depois da aceitação, que é basicamente o tratamento em si. E o meu ponto aqui é que a indústria odontológica é muito mais focada em desenvolver soluções para nos ajudar na execução do que no diagnóstico e no planejamento. E como eu disse, para mim, diagnóstico e planejamento é a parte mais difícil da odontologia. É mais difícil diagnosticar e planejar de maneira integrada do que executar os próprios tratamentos em si. E, infelizmente, as empresas não entenderam isso e desenvolveram todas as tecnologias para nos ajudar na execução do tratamento e não na exploração dos possíveis tratamentos. Este que é o grande, o cerne do problema. Então, o futuro está nas mãos de dentistas e laboratórios que consigam entender como usufruir de tecnologia que nos ajuda no momento mais difícil, que nos ajuda aonde a gente precisa de mais ajuda, que é antes de começar o tratamento em si, que é a exploração dos possíveis tratamentos, o planejamento integrado, as simulações que permitam com que a gente consiga enxergar
o impacto da orto na restauradora, da restauradora no implante, do implante na orto, e todas as possíveis combinações de possíveis tratamentos para que a gente consiga enxergar, através dessa tecnologia, qual é, de fato, o melhor tratamento para o nosso paciente. Portanto, para mim, esse é o ponto número 2 que vai fazer com que a gente se aproxime ainda mais de uma odontologia ainda mais ideal. Entender como usufruir de tecnologia que nos ajuda no processo de exploração do possível tratamento antes mesmo da gente iniciar o plano de tratamento em si. E, logicamente, ano após ano, inteligência artificial vai cada vez mais nos ajudar, mas cabe a cada dentista entender como começar a usufruir dessa tecnologia para que você possa fazer melhores decisões para o seu paciente. O ponto número 2 aqui, o grande resultado disso é tomada de decisão. Como usar tecnologia para tomar melhores decisões antes mesmo de começar o tratamento. Ponto número 3. Passo número 3 em direção a uma odontologia mais ideal. Não só temos que usar tecnologia para nos ajudar a ter uma visão integrada, como temos que usar a tecnologia para nos ajudar a visualizar a situação. A odontologia é visual, o dentista é visual e não faz sentido nenhum a gente tomar decisões sem aproveitar de visualização. O que significa isso? Em vez da gente chutar que a gente acha que o nosso paciente precisa aumentar a dimensão vertical em 2 milímetros, vamos então aumentar a dimensão no software e enxergar através de imagens específicas se esse aumento realmente faz sentido. Antes de sugerir ao nosso paciente um aumento de coroa clínica, por exemplo, vamos simular esse aumento no software, vamos visualizar o impacto desse possível aumento no software, vamos visualizar o impacto no osso, o impacto na gengiva, o impacto no dente, o impacto no sorriso, o impacto na harmonia dentofacial, o impacto do aumento de coroa com os outros possíveis tratamentos, como, por exemplo, a ortodontia, né? Vamos simular o aumento de coroa, vamos simular o aumento de coroa mais orto, vamos simular a orto sem o aumento de coroa e vamos visualizar essas 3 opções e, através das imagens, aumentar as chances de fazer uma melhor decisão. Porque através das imagens fica muito mais difícil errar. Fica mais difícil errar quando a gente visualiza. Então, de uma época onde a gente visualizava o normal, o óbvio, né? Então a gente fazia exame clínico, olhava radiografia, periogramas, modelos em articuladores, fotos intraorais, questionários médicos, anamnese. Esse é o óbvio. Ir além do óbvio em termos de visualização é começar a explorar o teu scanner intraoral, explorar software 3D, simulações de tratamentos, diferentes cortes, diferentes imagens, diferentes simulações, diferentes visualizações. Cada situação, cada tomada de decisão pode se beneficiar de imagens específicas para tomar uma melhor decisão. Portanto, esse é o passo número 3 em direção a uma odontologia mais moderna. Não só usar tecnologia para integrar o nosso pensamento, mas usar tecnologia para gerar imagens. Uma vez mais, não faz sentido um dentista moderno decidir qualquer coisa, por mais simples que pareça, sem usufruir dos benefícios das imagens e principalmente imagens
3D, imagens tridimensionais, principalmente porque o seu laboratório já tem esses softwares, os centros de imagem já têm esses softwares, centros de radiologia já têm esses softwares e já estão prontos para gerar essas imagens para que você possa fazer uma melhor decisão para o seu próprio paciente. Portanto, né, se a gente percebe aqui, no nosso caso, um exemplo, né, de um protocolo de comunicação entre os dentistas que trabalham com a gente e o nosso laboratório, o nosso centro de planejamento, a gente percebe que cada interação é baseado em imagens para que a comunicação seja melhor e a visualização seja melhor. Portanto, este é o passo número 3, explorar visualização. Número 3. Vamos então ao número 4. Passo número 4, em direção a uma odontologia mais ideal. Então, não só integrar, não só visualizar, mas também colaborar. Passo número 4, em direção à odontologia mais ideal, significa que dentistas vão se tornar experts em colaboração digital. Colaboração digital. Significa que decisões não serão tomadas solitariamente. Hoje em dia, o dentista toma muita decisão solitária e não importa o quão bom seja o dentista, você aumenta os riscos de não explorar a melhor decisão, né? Muito óbvio. Se você explora uma situação em grupo, as chances de tomar uma decisão melhor é muito maior. Portanto, de um universo odontológico que até hoje é muito individualista, muito empírico e por isso decisões que nem sempre são as melhores, nós dentistas tomamos decisões não ideais para os nossos pacientes a todo momento. A gente tem que tomar consciência disso e a gente tem que se perguntar: como que eu posso gerar essa colaboração para que eu possa aproveitar da inteligência coletiva? O que significa inteligência coletiva? Significa que, em vez de olhar para uma radiografia e tomar uma decisão solitária, eu vou conseguir levar essa situação para um determinado número de indivíduos que vão me dar um feedback e vão aumentar as chances de eu tomar uma melhor decisão. Portanto, uma abordagem colaborativa, a odontologia moderna é colaborativa com sistemas estruturados de comunicação. Não é a comunicação aleatória, não é a comunicação ao acaso, não é a comunicação feita de maneira casual, de maneira amadora, como a gente faz hoje. A gente liga para o ortodontista, às vezes, para conversar, às vezes, de alguns casos aleatórios em determinados momentos aleatórios. Isso não é um sistema moderno de colaboração. A gente precisa de comunicação sistemática, obrigatória, reproduzível, que acontece para todo paciente. Dentista moderno utiliza sistemas de comunicação repetidos para todo paciente novo que chega na clínica. Portanto, não é algo aleatório, né? A comunicação, a comunicação sistemática, estruturada, baseada em imagens, é uma comunicação visual, né? Você usufruir da inteligência coletiva significa que você utiliza um sistema de comunicação visual e esse sistema de comunicação visual é um sistema de comunicação assíncrono. Portanto, qual é a mágica? Da onde vem a mágica? Dentista moderno utiliza sistema diário, rotineiro, obrigatório de comunicação visual e assíncrona. Significa que você pode se comunicar em equipe
sem precisar estar no mesmo local e nem disponível ao mesmo tempo. Vou repetir. Comunicação moderna acontece de maneira visual, sem precisar estar no mesmo local e nem disponível ao mesmo tempo. Ou seja, são sistemas de geração de imagens que fazem com que você consiga expressar a questão com diversos parceiros e que essa interação aconteça de maneira assíncrona para que seja viável para todo paciente. A comunicação síncrona é uma comunicação que não é eficiente e, portanto, não pode acontecer para todo paciente. Você ligar para o ortodontista para falar de um caso, você fazer um Zoom para falar de um caso, você marcar uma reunião presencial para falar de um caso, é algo que não dá para se reproduzir para todo paciente. Se você tem, em média, 10, 15, 20 novos pacientes por mês, você precisa de um sistema que você consiga usufruir da inteligência de todos os seus parceiros 10, 15, 20 vezes por mês. Portanto, todos os sistemas de comunicação que a gente usa normalmente não são viáveis. Não tem como a gente implementar isso de maneira sistemática e reproduzível. Portanto, a solução, mais uma vez, são sistemas digitais, visuais, de comunicação assíncrona e visual. Esse é o futuro da comunicação na odontologia. E todo dentista moderno tem que buscar as ferramentas, e elas já estão disponíveis, e a maioria delas nem tem custo, ou seja, não existe desculpa, não existe razão para que um dentista não esteja aproveitando da inteligência coletiva para tomar melhores decisões para o seu paciente. Passo número 5, em direção a uma odontologia mais ideal. Finalmente, entramos na execução clínica. Então, recapitulando. Passo 2. Passo 1, mudança do mindset. Passo 2, usar tecnologia para integrar as especialidades. Passo 3, usar tecnologia para visualizar e tomar melhores decisões. Passo número 4, usar tecnologia para comunicar de maneira visual e assíncrona e tomar melhores decisões. E passo número 5, utilizar dos conceitos de odontologia guiada. No meu ponto de vista, a odontologia moderna terá poucos procedimentos à mão livre. Iremos cada vez mais guiar os nossos procedimentos, não porque a gente não consegue fazer bem feito com as nossas próprias mãos, mas porque, obviamente, através do processo de guiar procedimentos, a gente cria um nível de precisão, eficiência e previsibilidade muito maior. Pacientes modernos, ao meu ver, irão exigir odontologia guiada. Não é implante guiado, é odontologia guiada. Significa que se a gente utiliza tecnologia para simular procedimentos, a gente vai querer usar tecnologia para traduzir essas simulações para a boca. É muito óbvio a gente imaginar que se a gente simula, a gente vai querer traduzir essas simulações e para isso a gente vai ter que guiar as nossas mãos. O dentista moderno é aquele que quer entregar resultados mais parecidos com os planos. Vou repetir: dentista moderno é aquele que utiliza tudo ao seu alcance para entregar resultados mais parecidos com o plano. E a única maneira de fazer isso é através da utilização de tecnologia e através da utilização de procedimentos guiados. Para isso, a gente precisa então trazer um novo parceiro ao nosso lado
que é exatamente a impressora chairside. O dentista moderno não só tem um scanner, mas tem também uma impressora chairside, porque não faz sentido laboratório fabricar e enviar essas coisas pelo correio. Portanto, ao ter um scanner e ao ter uma impressora, você se conecta com qualquer canto do mundo e você terceiriza tudo que está entre, que é toda a parte de software, de design, que não vale a pena o dentista ficar perdendo tempo. Então você escaneia, terceiriza e recebe os arquivos, imprime chairside e executa esses procedimentos de maneira guiada. Então, esse é o passo 5 em direção à odontologia mais ideal, guiar os seus procedimentos. Para mim, é muito óbvio que esse vai se tornar o novo padrão ouro de execução e mais pacientes vão exigir, porque eles vão começar a entender que guiar significa aumentar o sucesso, diminuir as chances de erro, né? Diminuir as chances de erro. Passo número 6, em direção a uma odontologia mais moderna e mais ideal. Passo número 6 é muito importante, porque o passo número 2, 3, 4 e 5 só acontecem se a gente der o passo número 6, que é encontrar o seu laboratório moderno. O seu laboratório moderno. Ou seja, a odontologia moderna não acontece sem um laboratório moderno. É impossível o dentista fazer odontologia moderna com um laboratório antigo, com um laboratório não digital, com um laboratório que não entenda esses conceitos de integração interdisciplinar, de geração de comunicação visual, comunicação assíncrona. Tudo isso, o laboratório tem que ser o centro, ele tem que ser o seu braço direito nesse processo. Portanto, o passo número 6 é encontrar este laboratório, um laboratório que se torna não só um laboratório de fabricação, mas um laboratório de exploração. O laboratório moderno é aquele que ajuda o dentista a explorar o possível plano de tratamento. Ou seja, é um laboratório que se torna também um centro de planejamento, né? Então, o laboratório moderno passa a ser o braço direito do dentista. Impossível fazer odontologia moderna sem trabalhar com um laboratório moderno. Um laboratório que entenda de todos esses conceitos que a gente está mencionando aqui. Então, passo número 7, último passo. O último passo, então, para que a gente consiga fazer essa odontologia mais ideal, é exatamente conseguir convencer o paciente a fazer essa odontologia mais ideal. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, maravilhoso. Mas se o paciente não entende, não faz, essa odontologia não existe. Ou seja, para mim, o passo número 6, 7, o último passo para que a gente consiga fazer uma odontologia mais ideal é que a gente se transforme nesse grande comunicador que faz com que o paciente valorize essa odontologia mais ideal. Então, é o que eu chamo de ethical patient onboarding. É uma venda ética para o paciente, né? Trazer o paciente para dentro desse tratamento de uma maneira ética, de uma maneira educativa, de uma maneira que o paciente perceba que tudo isso, na verdade, é para o próprio bem do paciente. Como eu sempre digo, infelizmente, vender a odontologia errada é geralmente mais fácil do que vender a odontologia certa. Vou repetir. Infelizmente, vender a odontologia errada é geralmente mais fácil do que vender a odontologia correta. Portanto, se a gente cada vez mais nos tornamos dentistas mais corretos,
mais amplos, mais sistêmicos, mais desafiador é explicar o valor dessa odontologia. Portanto, investir nessa comunicação passa a ser uma peça fundamental, né, para que a gente possa fazer mais da odontologia que a gente acha que seja ideal. Portanto, passo número 7, em direção a essa odontologia mais ideal, é exatamente virar um expert no seu posicionamento, na sua comunicação, na sua marca como provedor de saúde total, saúde global, saúde sistêmica, saúde longeva, saúde para a vida. Dentista que foca na saúde para a vida. Portanto, toda essa história, contar toda essa história, passa a ser fundamental se é isso que a gente quer fazer, né? Se é isso que a gente quer fazer mais. Portanto, aí estão os 7 passos que eu acredito, claro, na minha opinião, na minha visão, naquilo que eu venho explorando, venho aprendendo. Esses são os 7 passos que vão nos levar da odontologia atual a essa odontologia mais ideal. Ampliar o nosso mindset, integrar a abordagem, digitalizar nossa visualização, trabalhar de maneira colaborativa, guiar os nossos procedimentos, parceria total com o laboratório moderno e uma comunicação ética e efetiva sobre essa nova odontologia. Robertinho, mensagem que eu tinha para passar a essa. Espero que tenha feito sentido Edna, e desliga. Oi, estou pessoal. à disposição se tiver alguma interação, alguma pergunta. Obrigado, Christian. Obrigado pela aula. Os 7 pontos fundamentais dessa nova odontologia que você está trazendo para a gente. Importantíssimo para todos nós. É, tenho certeza que ajudou muito a todo mundo que assistiu a aula. E eu queria lembrar que a partir de agora, não desliguem. A próximo passo, o nosso amigo associado, Rafael Martins, vai falar com a gente sobre a Master Align da SBOE. E ele vai trazer um caso clínico com todos os recursos da Align dentro de um planejamento reabilitador odontológico. Christian, obrigado. Agradecer de novo. Tenho certeza que foi uma honra para mim, para todo mundo poder assistir, poder ouvir tanta coisa que passa na sua cabeça e você tenta passar isso para a gente de maneira tão clara e tão objetiva. Obrigado. Prazer. Boa sorte aí. Obrigado. Pessoal, então agora eu vou passar para vocês para o Dr. Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. E estamos aqui ansiosos para a sua aula agora, mostrar todo o seu fluxo digital e como que você faz todo o planejamento usando os recursos da Line. Obrigado, Beto. Uma alegria estar aqui junto com amigos. E eu quero mostrar, na verdade, um pouquinho, né? Então, obrigado pelo convite, o Beto, o Thiago, o Alê, além de estarem à frente aí da SBE nesse momento, são grandes amigos, então para mim é uma alegria imensa poder participar desse momento aqui. A minha história com o iTero começou em 2020, eu sou um usuário de scanners intraorais há 5 anos no meu consultório. Hoje, honestamente, eu não consigo imaginar a minha vida sem um scanner. Isso não é demagogia, eu não ganhei um iTero, pelo contrário, mas eu não consigo imaginar um cirurgião dentista no futuro sem ter uma seringa tríplice e um scanner na cadeira. Eu acho que isso vai fazer parte da rotina e tem feito parte da minha rotina. Eu coloquei a foto do iTero novo, que o Thiago me prometeu que depois dessa aula talvez fosse um presente da Line. Eu vou esperar isso até o final. A minha história com a tecnologia e com os scanners intraorais, como tudo, né, na odontologia, teve uma curva de aprendizado. E eu quero compartilhar rapidamente essa curva de aprendizado com alguns casos. Eu, inicialmente, comprei um iTero pensando em fazer os casos de ortodontia, de Invisalign no meu consultório, e principalmente de planejamento cirúrgicos, né? O Christian acabou de falar que
o passo 5 dele, né? As tecnologias vão gerar procedimentos guiados, e isso me encantava já em 2020, e eu queria fazer cirurgias de implante guiada, e ter um scanner aqui no meu consultório fez isso acontecer. Então, um dos primeiros usos do iTero na minha vida, claro, além dos casos de ortodontia, foi poder começar a escanear meus pacientes, conectar essas imagens de tomografia com esses escaneamentos para gerar guias cirúrgicos, né? Guias que me permitiam ser mais preciso, ser mais rápido na cirurgia, e isso acontece de maneira frequente no meu consultório. Hoje eu posso dizer que eu opero mais de 90% dos meus casos de maneira guiada. E os outros 10% são porque são urgências e a gente não tem tempo de providenciar tudo isso. Mas 90% dos meus casos são cirurgias guiadas, e eu acho também que é um caminho, como o Christian falou, é um caminho sem volta. Hoje os pacientes, eles já têm esse olhar também dessa precisão e dessas possibilidades, e essa é uma ferramenta que é relativamente simples, um escaneamento, uma tomografia, um centro de planejamento, e você consegue entregar implantes bem posicionados, isso faz muita diferença. Mas, como eu disse, eu tive uma curva de aprendizado, e nesse primeiro momento eu ainda reabilitava os meus casos com a boa e velha moldagem, com transferências personalizadas da parte tecidual. E aí, com o tempo, claro, mas uma coisa que eu gosto de mostrar, olha o posicionamento do implante numa área super específica e difícil, como a gente, de maneira guiada, é muito mais preciso. Então, né, o condicionamento tecidual e a entrega de um trabalho cerâmico nessa região de maneira convencional. E a curva de aprendizado continuou, e eu comecei a usar meu scanner não só para ortodontia, não só para escaneamentos iniciais e escaneamentos para guias cirúrgicos. Eu comecei a reabilitar meus casos. Então, comecei a reabilitar casos unitários sobre implante e sobre dentes. E cada um desses casos foi um tipo de aprendizado específico, porque quando a gente migra de um sistema para o sistema de escaneamento, a gente tem peculiaridades e detalhes que a gente precisa começar a utilizar. Então, esse foi um escaneamento de um implante simples, numa unitária, né, numa região posterior. Inicialmente parece simples, e a possibilidade de você escanear e transferir esses perfis de emergência e conversar com o laboratório e fazer todos esses desenhos. Hoje eu recebo todos os desenhos desses perfis via celular mesmo, no WhatsApp, e eu consigo aprovar cada um deles ou ajustar esses desenhos antes dessa execução. Então, essa é uma maneira muito, acho que, inteligente e rápida de fazer isso acontecer, essa comunicação ser mais eficiente, e os casos acabam sendo muito mais rápidos. Mas uma coisa que é importante é que o scanner não faz milagre também, né? Você está vendo aí dois casos diferentes. Um caso onde eu tenho uma gengiva que estava com cicatrizador, e eu não tenho nenhum perfil de emergência nessa região. E olha a diferença de uma região onde eu tenho um perfil condicionado e eu consigo fazer um escaneamento desse perfil e assim transmitir para o laboratório exatamente o desenho, o suporte que eu tenho que dar para o tecido, para proporcionar uma restauração cerâmica sobre implante com esse aspecto. Olha só como na própria impressão o perfil já está bem definido, e aí eu consigo entregar uma restauração sobre implante com qualidade, que fique mimetizada e fique disfarçada ali e biologicamente compatível. Acho que isso é muito importante. O outro passo foi começar a fazer restaurações unitárias sobre dentes. Essa é uma paciente que fraturou na piscina um incisivo central. E uma das coisas que eu tive que me ajustar e me adaptar foi no afastamento tecidual. Então, comecei a escanear os meus casos e eu comecei a perceber que o material de moldagem ele exercia uma pressão. Ele entra no sulco gengival e ele afasta mecanicamente os tecidos, o que não acontece com o scanner. Então, eu tenho que afastar. Se eu não enxergo, o scanner também não vai enxergar. É claro que todo o cuidado e o conhecimento sobre biotipos periodontais é importante. Biotipos muito finos, fios muito largos podem ser desastrosos. Então, esse feeling de afastar de maneira adequada, para o meu scanner enxergar isso de maneira adequada, foi também uma parte da minha curva de aprendizado. Tem o tipo de fio, então eu tive que fazer alguns ajustes, algumas alterações para que isso funcionasse de maneira adequada.
mas acho que muita gente me pergunta às vezes, pô, você faz tudo escaneado e a adaptação disso, a precisão disso. Então esse caso quem fez foi o William Naves. Olha só a interação do tecido mole com a cerâmica, adaptação, textura. É claro, né, que o scanner não faz tudo isso, tem que ter um técnico habilidoso do outro lado também para executar esses casos, mas hoje eu falo isso com segurança, não tem motivo nenhum para você não escanear um caso desse pensando em adaptação, é muito preciso. E é claro que essa curva de aprendizado me levou a casos maiores, né, em reabilitações totais, sobre implantes, sobre dentes, casos envolvendo aumentos de dimensão vertical. E eu vou mostrar aqui 2 casos rapidamente para compartilhar com vocês. Esse é o caso de uma paciente querida, de casa quase de 80 anos, mãe de uma dentista, e queria cuidar da boca. A boca dela estava cheia de infiltrações, cáries, perda de dimensão, enfim. E esse é o meu protocolo hoje. Eu faço fotografias no consultório dos meus pacientes, de tudo. Todas as fotografias que eu mostrei para vocês são fotografias de rotina que eu faço aqui na clínica. Esse é um escaneamento inicial. A partir desse escaneamento, eu posso conversar com o meu laboratório, entender possibilidades, como o Christian mostrou. Se o laboratório não for realmente moderno, entender tudo que você está fazendo e as possibilidades dos tratamentos, isso realmente não funciona. Então, a partir nesse caso eu usei um dispositivo de pós para determinar uma nova dimensão vertical. A partir disso, o meu laboratório desenhou todas essa reabilitação superior e inferior, e aí eu tenho que provar isso na boca de maneira convencional, né, através de um mockup. E essa é a minha próxima etapa. Eu nunca começo um tratamento sem provar esse mockup e fazer isso engrenar, sem ter certeza que a parte digital ela é fiel à parte real na boca, né? Então aqui é a prova do mockup, e a partir daqui eu consigo ser muito mais conservador nos meus preparos, nos meus desgastes. Então aqui o mockup escaneado, essa é uma parte importante. Sempre escaneio esse mockup encaixado na boca, ele vai ser uma referência para depois do aumento da dimensão vertical. Nesse caso, um caso extenso com coroas antigas que foram substituídas, alguns implantes. Então essa é a imagem já da dimensão vertical alterada e mantida lá pelo software, pelo escaneamento do mockup. Então aqui o desenho, quem fez esse desenho para mim foi o laboratório da SZ, o Adler e o Paulo. Realmente são 2 caras que têm um laboratório moderno. A partir desses desenhos, as cerâmicas todas foram confeccionadas, já no nosso projeto de dimensão vertical. E eu confesso para vocês que eu, nesse caso, praticamente não fiz nenhum tipo de ajuste, porque todo o ciclo de planejamento foi seguido, e isso realmente funciona de verdade. Então, esse é um caso de antes e depois, uma reabilitação de uma senhora de quase 80 anos de idade, de maneira rápida e precisa. Esse é o sorriso final dela. Paciente muito querida que ficou muito feliz com o resultado. E eu acho que a grande vantagem que eu vejo em casos de reabilitação é a previsibilidade. Eu consigo pegar um caso inicial, planejar esse caso, provar isso em boca, e eu consigo executar esse caso de maneira muito semelhante ao que eu planejei. Então, aqui um caso também de reabilitação de boca toda, o que eu planejei e o final que eu consegui entregar. Então, tamanhos dos dentes, o formato, tudo muito próximo do que a gente planejou. E essa previsibilidade encanta os pacientes, me encanta, porque eu já fiz muita reabilitação de maneira convencional no passado, e então reproduzir o enceramento nas cerâmicas finais nem sempre acontecia, e isso muitas vezes era frustrante. Então é muito gostoso conseguir enxergar isso aqui, o caso inicial, o planejamento desse caso e a execução até o final, a reprodutibilidade disso é muito legal. Então, o caso inicial e final. Todos esses casos foram escaneados para fazer o planejamento, para fazer as cerâmicas. Nesse caso, um aumento de coroa clínica.
que a gente consegue ajustar plano cruzal, sorriso gengival, enfim. A ideia era ser rápido, a Lê falou para eu falar tudo isso em 15 minutos, era para compartilhar esse dia a dia e transmitir essa minha experiência com a Line, com o Itério especificamente. Realmente eu acho que é uma ferramenta que não tem mais como viver sem, e ela, na minha clínica, a ortodontia talvez seja o último das utilizações dela. A gente faz pouco ortodontia aqui, mas a gente faz guia cirúrgico e trabalha com prótese no dia a dia, e talvez o iTero seja uma das coisas que eu mais utilize. Obrigado mais uma vez, Beto, obrigado, Thiago, obrigado, Ale, pelo convite, sucesso aí no congresso, eu vou estar lá presente, sou um fã de vocês, e foi uma alegria compartilhar isso aqui com vocês hoje. Obrigado, Rafa. Obrigado demais por mostrar um pouco da sua experiência. Isso, pessoal, foi apenas iniciamos hoje essa nossa jornada do Master Align da SBOE. Então, nos próximos meses, a gente vai selecionar casos clínicos de todos os associados e quem quiser apresentar depois do nosso evento vai estar aqui ao vivo apresentando o caso clínico, mostrando para a gente a experiência de um pouquinho de cada um de vocês. Alessandra Bernardes, obrigado por toda a ajuda. Thiago Avelar, queria agradecer a todos que participaram, espero que tenham gostado. Vocês vão ter esse link depois para rever essas aulas, não só do mês passado, desse mês, como todas as outras que ainda estão por vir. Tá legal? Obrigado a todos. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. É um prazer. Até mais, pessoal. Alguém quer falar Obrigada. alguma coisa? Alguém quer levantar alguma questão? Tem um chat aqui. Só agradecendo. Então tá bom. Obrigado. Está encerrada o nosso evento do mês de fevereiro. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau.